Mais saídas no elenco do Goiás para a sequência da temporada e eu quero trazer uma atualização do portal Descentralizados em relação ao atacante Zé Hugo. Será que ele fica ou sai do Goiás? E além desse jogador, olha, tem pelo menos mais 3 que eu quero colocar aqui na lista também, que deverão sim sair do Goiás. O caso, por exemplo, do uruguaio Facundo Barceló. Por que ele não joga? Ainda está lesionado? Enfim, quero trazer os detalhes em relação a isso. E o elenco que o Goiás ele tem muitos jogadores, apesar de alguns, até neste momento, né, do ano também, tem muita água ainda para correr debaixo da ponte. Até que melhoraram um pouco, no caso, por exemplo, do Marcão, talvez do Juninho, o Arthur Kaique, mas ainda tem muito jogador no elenco do Goiás encostado. Isso não faz sentido, reabrindo a janela. O Goiás precisa buscar um novo caminho, dar um limpo e chegada também de jogadores, né, aliviando a folha salarial, fazendo aquele balanço para o mês de julho. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e venda o seu carro com a Flashcar. Vou deixar o recadinho para vocês. Tá pensando em vender o seu veículo, mas está com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Na Flashcar, vender seu carro nunca foi tão fácil. Proposta em até 60 minutos, sem complicações. Veículos de todos os anos e modelos, venda em um flash e receba o dinheiro na hora. A Flashcar que já tem unidades em várias regiões do Brasil, como por exemplo no interior catarinense, paranaense e agora chegando também em Goiânia, localizado na na rua T28, quadra 60, lote 5, no setor Bueno, em Goiânia. Você pode inclusive agendar a sua avaliação gratuita, a venda de qualquer modelo de carros, tá? Desde os mais simples, até mesmo importados, caminhonetes e muito mais. Você recebe a oferta na hora, em até 60 minutos, e o pagamento via Pix com a Flashcar. Eu vou deixar todas as informações pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você pode entrar em contato tanto através do WhatsApp como também do Instagram da Flashcar, nosso novo parceiro aqui do YouTube do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma reformulação no elenco do Goiás, algo que era o esperado, já até, entre aspas, aconteceu um pouquinho em relação àquele time que começa o Campeonato Goiano e foi muito mal. Jogadores que já saíram do clube, o Regis, camisa 10, o Brenner Herculano, o Edson Carioca, o Edu e o Vinícius, né? 5 jogadores que saíram do Goiás, aqueles que começaram a pré-temporada no clube. Em relação ao time do Campeonato Goiano para a Série B, 4, né, ali no finalzinho, né, do Goianão e para o começo da Série B, os que vinham jogando com mais frequência, 4 saíram, Regis, Herculano, Edson Carioca e também o Edu, que foi para o Cuiabá. Essa lista será maior, tá? A tendência é que até a reabertura da janela, no dia 10 de julho, tá? Eu vi muitas pessoas falando em junho, e não, pelo menos o que consta no site da CBF, é que a reabertura da janela acontece em julho. Tem uma janela extra para os clubes que irão disputar o Mundial em junho, mas não é o caso do Goiás ainda. Sobre o Zé Hugo, tá? Uma informação, atualização do portal Descentralizados, do Vitor Pimenta, um abraço para o Vitor, inclusive, que não sendo relacionado, o atacante Zé Hugo nas últimas rodadas, a ausência do jogador é por opção técnica e não por afastamento, como chegou a ser especulado. O atleta segue treinando normalmente com o elenco principal e tem o seu futuro indefinido no clube. A tendência é que o Zé Hugo não complete os 7 jogos necessários para ficar impedido de atuar por outra equipe da Série B ainda nesta temporada. Atualmente ele soma 4 partidas na Série B, o que mantém elegível para uma possível transferência dentro do próprio campeonato. Lembrando que o Zé Hugo ele pertence ao Azures, esse clube do interior do Paraná, cidade de Pato Branco, linda cidade inclusive. No Goiás, 18 jogos nesse ano, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele só está emprestado, tem vínculo até dezembro, até estava naquela lista, né, de dispensas do Goiás para metade ali pro final do Campeonato Goiano e início da Série B. Acabou que o jogador continuou, até começa a Série B jogando um pouquinho mais contra o Amazonas, na final da Copa Verde contra o Paysandu, mas depois disso acabou sumindo. O último jogo dele, inclusive, na decisão contra o Paysandu, jogou mal naqueles minutos finais, não gostei dele também contra o Vila, contra o América, mas o último jogo que ele foi titular foi contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Deu até uma impressão mais ou menos, tá? Eu acho que o Zé Hugo ele jogou bem melhor na Série B do que em relação ao Campeonato Goiano. Ainda assim, eu vejo que o Goiás ele contratou demais nessas opções pelas beiradas
e acaba não sobrando, né? Não sobrando espaço. Hoje já tendo os dois titulares, né? O Wellington e o Pedrinho, e ainda tem os reservas, o Jajá e o Arthur Kaique. O Kaique vem entrando até como centroavante, mas faz essa função pelos lados também. Quando o Wesley Garcia voltar, a tendência é que o Wellington vá para o banco. Então aí já teria no banco o Wellington e o Jajá, com o Wesley Garcia e o Pedrinho de titular. Para mim é o suficiente. E o Goiás, ele ainda está atento no mercado, tá? Para a contratação, por que não, de um jogador pelas beiradas. Se aparecer uma opção no mercado, o Goiás fará assim esta chegada. Então o Zé Hugo ele acaba perdendo espaço e é um jogador tecnicamente falando muito limitado, sabe? Às vezes o Zé Hugo ele se embaraça com a bola assim de uma maneira incrível, parece que não sabe nem o que está fazendo dentro de campo. E eu alertei sobre isso. Um jogador que jogou quase 100 vezes pelo Vitória e não tem 10 jogos como titular. É um jogador no máximo para a composição do elenco. Enfim, acabou não dando certo, a tendência é que ele deixe o clube. Assim como outros jogadores, tá? Até quero falar com vocês. Naquela primeira lista, né, divulgada, também uma informação até do André Rodrigues, é que outros jogadores não ganhariam espaço, como por exemplo o Vitinho. Ele até não ficou no banco de reservas em alguns jogos do Goiás, tá? Nessa Série B, foi titular contra o América e de lá para cá só ficou no banco também. Não foi afastado, tá? Não foi, ficou no banco de reservas nos 2 últimos jogos em casa, né, contra o Avaí e o Coritiba. Eu, assim, vai depender do custo, né? Eu não dispensaria o Vitinho também não. Deixa aí. O Mancini ele já provou que tem a capacidade de recuperar o jogador. E só não pode ser solução. Por exemplo, no jogo contra o América, nem achei que ele foi tão mal assim não. Mas não é um cara para resolver as partidas. Nessa Série B, acho que foi o único momento que ele jogou mais ou menos. No Campeonato Goiano, marcou um gol contra a Becate e também na Copa Verde contra o Rio Branco. E o DG é um nome que esse para mim não consegue passar confiança. Ainda mais depois que o William Lepa até jogou na lateral esquerda e jogou bem, assim, não comprometeu, eu não ficaria com o DG, porque uma coisa é você ter um atacante ruim. Ele vai te passar raiva? Vai, mas pelo menos ele não vai te entregar um gol. Você tendo um defensor ruim, a tendência é que ele uma hora vá te entregar 3 pontos, vá entregar 3 pontos para o adversário, né? Então é o caso do DG. Eu ainda contrataria mais um lateral esquerdo, tendo o Lovati como titular, o Danilo, garoto da base, como opção, mas não dá para você colocar nas costas de um garoto de 17 anos a responsabilidade de ser um titular, por exemplo, em determinados momentos da Série B, como foi o caso contra o Coritiba. Não perca nenhum jogo do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$ 30 mensais. O link na descrição do nosso vídeo e você tem 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Além das partidas da Série B, você encontra todos os outros canais esportivos, séries, filmes e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você assinar, fazer o seu teste. Não tem infidelidade, nada disso, nem cobrança indevida. Vou deixar o link para você entrar em contato, beleza? Assim também como o da RT Facas, com lindos produtos personalizados do Verdão, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Faça sua encomenda, uma excelente opção para você presentear aquele que você ama neste mês de maio. Você pode fazer tanto a sua encomenda ou produtos já pronto entrega, além do Goiás, de outras equipes de futebol, personalizações, por exemplo, de pescarias, da sua profissão e muito mais. Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo, beleza? Quero falar agora com vocês também em relação a outras saídas. Além do Zé Hugo, Vitinho, DG, são candidatos sérios, né, a deixar o Goiás nos próximos dias. O Douglas Teixeira, pelo que eu sei, não tem lesão. O último jogo que ele ficou no banco que ele jogou, né, foi contra o Paysandu. Na Copa Verde, não ficou no banco mais. O Facundo Barceló é um jogador que eu acho que vai sair do Goiás. Por que eu coloco isso? Ele até voltou de lesão, né? Ficou um tempinho parado, estava com um incômodo muscular, voltou nos últimos 3 jogos. Botafogo, Avaí e Coritiba, ficou no banco de reservas e não saiu de lá. Assim também como na estreia contra o Amazonas, na Série B, ficou no banco e não jogou. O último jogo que ele participou foi contra o Paysandu, entrou ali no segundo tempo lá em Belém, no empate em 0-0 e também não foi bem. É um jogador que eu até esperava uma recuperação, né, porque foi uma contratação feita no ano passado pelo Ceará, quando o Mancini estava por lá, mas até agora não vem ganhando oportunidades. O Mancini prefere até mesmo colocar o Arthur Kaique por ali, né, improvisado, do que o centroavante uruguaio de 1,80 m de altura. Outros contestados, o Gonzalo Freitas, o próprio Marcão,
Já falei sobre isso, o Marcão eu não dispensaria porque não tem outro melhor, tá? Os volantes do Goiás, eles deixam muito a desejar. E até acho que, fazendo justiça, os últimos 3 jogos do Marcão foram bons, tá? Foram bons. Botafogo, Avaí e Coritiba também na Serrinha. O Gonzalo Freitas é um cara para mim que não ajuda. Vamos esperar esse jogo agora contra o Paysandu no domingo, que provavelmente o Gonzalo será titular, mas assim, tá mal, tá lento, parece desfocado, não tô gostando. Tá? Em exceção àquele início do Campeonato Goiano, o Gonzalo tá muito mal. E o Aloísio, eu não entendo. Tá? Os jogos que ele fez neste ano eu gostei, tanto no Campeonato Goiano como na Copa Verde, mas fica no banco, tem uma lesãozinha, uma coisinha, um incômodo, vai para o departamento médico, volta e não é relacionado mais. Eu também não entendi por que o Goiás então renovou o contrato dele até o final do ano. Acho que é um jogador até um pouco melhor tecnicamente do que em relação ao Gonzalo Freitas. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esse assunto e qual seria a sua lista, né, jogadores também que você pensaria em um novo desfecho para a sequência do ano, tá bom? Faça sua declaração do imposto de renda com a RJC Assessoria Contábil, localizado no centro de Goiânia, na Avenida Goiás. Tanto a declaração deste ano como o planejamento tributário para o ano contábil de 2025 você encontra com a RJC. Além de outros serviços, como a criação de uma holding empresarial, familiar e muito mais. Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo também na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!